um só rebanho, um só pastor. É um lindo hino. Um hino que fala desta relação maravilhosa do bom pastor Jesus com todos aqueles que nele creem, aos quais ele chama de ovelhas do seu rebanho. É claro que rebanho é uma palavra pecuaristas para designar um rebanho de gado, um rebanho de ovelhas, mas a palavra rebanho, ela também identifica grupos de pessoas que seguem um líder, que seguem uma ideologia, que seguem uma doutrina. Porém, quem usou esta palavra, ou esta figura do rebanho com toda a propriedade, foi o próprio Deus. O nosso Salvador Jesus, que se apresentou como o bom pastor. E que então identificou todos os seus seguidores como ovelhas do seu rebanho. Já no Antigo Testamento, nas palavras do profeta Ezequiel, que nós ouvimos neste culto, Deus assim se apresentou como aquele que particularmente ou pessoalmente cuida do seu rebanho. E as palavras lidas começaram assim: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e buscá-las. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Pois a partir destes dois textos lidos pelo pastor Ismar, eu quero dar 3 destaques neste culto. Em primeiro lugar, convido você a acompanhar algumas breves explicações sobre esta leitura, estas palavras de Deus através do profeta Ezequiel. Elas já foram escritas há tanto tempo, mas elas ainda têm mensagens significativas para a igreja de hoje. Em segundo lugar, queremos ver quem é esse cuidador, esse pastor que Deus escolheu para cuidar do seu rebanho. E em terceiro lugar, queremos relembrar o que significa ser cuidado por Deus, o bom pastor. Ezequiel, capítulo 34, nós lemos os versos 11 a 24. Porém, eu quero começar com os versos 1 a 10. Porque nestes versos, Deus começa fazendo uma acusação aos pastores de Israel, que não cuidaram do seu rebanho. Mas, segundo as palavras de Deus, eles apacentaram a si próprios e eles se aproveitaram do rebanho. Rebanho este que agora estava espalhado por todas as partes, referindo-se ao povo de Israel, que na ocasião estava escravizado na Babilônia, exilado na Babilônia. E Ezequiel foi o profeta lá na Babilônia, que falou ao povo ou ao rebanho de Deus lá da Babilônia. Mas quem eram estes pastores de Israel que não cuidaram do rebanho? Podemos ver que Deus se refere tanto aos governantes, aos líderes políticos e administrativos, aos reis de Israel, como também aos líderes religiosos, os sacerdotes e outros. A acusação é para todos aqueles a quem Deus deu autoridade sobre o seu povo. E observem, então, o que Deus disse a eles. Vou pedir ao Léo para colocar as primeiras palavras, elas estão lá. São os versos 9 e 10. Eis que eu estou contra os pastores, e lhes pedirei contas. E por que Deus diz isso? Por que ele é contra e por que ele vai pedir contas? Os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois apacentaram a si mesmos
e não apacentaram as minhas ovelhas. Esses são os versos iniciais do capítulo 34. A partir agora do verso 11, Deus reage a este quadro desolador. E é nesse contexto que ele diz que ele vai cuidar das ovelhas. É o outro texto agora, o texto seguinte, os versos 11 e 16. Observem que palavras maravilhosas. Eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as buscarei. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas e curarei as doentes. Eu as apacentarei com justiça. Claro que são também palavras proféticas sobre a volta dos exilados para a sua Jerusalém. Mas, sobretudo, são palavras que demonstram a atenção, o cuidado e o amor de Deus a cada uma das ovelhas do seu rebanho. Só que esse texto de Ezequiel 34, 11 a 24, ele também traz uma acusação, mais uma acusação. Não só aos pastores de Israel, não só aos líderes religiosos e governantes, mas uma acusação ao próprio povo, às ovelhas do próprio rebanho. Por quê? Porque Deus também os acusou de que aqueles que eram mais fortes, aqueles que tinham melhores condições, ainda exploravam os mais fracos, ainda oprimiam os mais fracos. E Deus mais uma vez citou a figura do rebanho, onde ovelhas mais fortes com o seu ombro ou com os seus chifres oprimiam as mais fracas e as espalhavam, tanto da água como da comida. Vejam, além dos pastores não cuidarem do rebanho, entre o rebanho, aqueles que se sentiam mais fortes oprimiam os mais fracos. E mais uma vez Deus intervém e diz: eu vou livrar minhas ovelhas e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Irmãs e irmãos, será que estas palavras de Ezequiel ainda têm alguma aplicação prática para a igreja de hoje, para a nossa vida? Com certeza. Em primeiro lugar, nos lembra que os pastores do rebanho de Deus são os cuidadores de Deus, são os cuidadores que Deus estabeleceu. Mas precisamos entender que existem pastores que cuidam com a palavra de Deus. Os pastores chamados de congregações, aos quais o apóstolo Paulo, naquele encontro com os pastores, disse o seguinte: cuidem de vocês mesmos e cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Sim, pastores que cuidam com a palavra de Deus, mas sobre o povo também existem pastores que cuidam com as leis terrenas, pastores administradores, governos, pastores terrenos que também precisam entender, líderes, governantes, aqueles que receberam autoridade, também precisam entender de que são pastores sobre o povo para cuidar do povo. E ampliando isso um pouco mais ainda, de certa forma, todos nós, em algum contexto, somos pastores sobre algum rebanho, quer seja grande, quer seja um rebanho bem pequeno. Poderíamos dizer, desde o presidente da República, aos governadores, aos pastores chamados, até ao pai e à mãe.
que são pastores sobre o seu pequeno rebanho, a sua família. Além de nos mostrar isso, Deus também chama a nossa atenção para a responsabilidade com as ovelhas mais fracas. Para que nós não sejamos aqueles que as espalham, ou turvam as águas para eles, ou tiram os alimentos e as dispersam, mas que sejamos aqueles que acolhem os mais fracos. Deus nos mostra que Ele está atento a isso. E Ele nos chama à responsabilidade, independente de onde Ele nos colocou como pastores, como cuidadores, quer na nação, quer na igreja, quer na empresa, quer na escola, quer na família. Essa é uma das aplicações desta palavra. Mas vamos ao segundo ponto. Quem é esse cuidador do rebanho que Deus prometeu? E aí eu peço para que seja colocado o outro texto bíblico, Ezequiel 34, 23 a 24. Esse texto diz assim, palavra do Senhor: porei sobre elas, sobre as minhas ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. 2 pontos. Vamos ver quem é esse pastor. O meu servo Davi. Ele apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, no meio das ovelhas. E aí? Você lembra quando viveu Davi e quando viveu o profeta Ezequiel? Quando Deus fala essas palavras através de Ezequiel, o rei Davi já tinha morrido fazia pelo menos 5 séculos, mais de 500 anos. Como assim? Por que então Deus diz que Ele vai apacentar o seu rebanho através do seu servo Davi? E aí nós temos que nos lembrar que, mais uma vez, estamos diante de uma palavra profética. Lembram quando Deus escolheu a Davi como rei de Israel? Deus também lhe disse que o seu reinado não terá fim, e que o seu descendente reinará para sempre, apontando para o descendente do rei Davi, filho de Maria, Jesus. Meu servo Davi é igual a Jesus. Ser apacentado e cuidado pelo meu servo Davi significa ser apacentado e cuidado por Jesus. Significa conhecer Jesus. Significa crer nele, confiar nele como verdadeiro Deus e Salvador de toda a humanidade. Minhas irmãs e irmãos, nós podemos ter toda a proteção terrena. Podemos ter os melhores governos, as melhores riquezas, as melhores condições de vida. Podemos ter a melhor formação, o melhor sustento. Contudo, se não tivermos Jesus como nosso bom pastor, ainda seremos ovelhas perdidas, desgarradas, quebradas, que precisam ser procuradas. E isso me leva ao terceiro e último ponto. Perdão. O que significa ser apacentado pelo bom pastor Jesus? Com base na leitura tanto de Ezequiel, como também da parábola do bom pastor, ou parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, a palavra-chave é ser procurado, buscado e achado. Qual é o grande benefício, ou o que significa ser cuidado pelo bom pastor?
é ser procurado por Ele, é ser buscado com muito amor e é ser achado por Ele. Essas são as palavras em destaque. Se você faz parte do rebanho de Jesus, se você confia nele como Deus e Salvador pessoal, então lembra-te sempre de que você, ou de que tu foste procurado, buscado e achado. E Ele te acolheu do jeito que estavas, tão pecador, conforme cantamos no início deste culto. Pelo santo batismo, Ele te lavou, Ele te purificou. Pela sua palavra, Ele te chamou, te buscou. Pelo santo batismo, te lavou e te purificou. E pela santa ceia, Ele te alimenta, te sustenta, te leva aos verdes campos, como ovelha do seu rebanho. Ele cuida das tuas feridas físicas, das tuas feridas emocionais, aquelas que tanto te incomodam. Ele cuida das tuas feridas espirituais. E eu te pergunto, te sentes seguro, te sentes segura no rebanho de Jesus, como ovelha do bom pastor? Estás identificado, estás identificada com o bom pastor? Andas em comunhão com Ele e sob sua direção? Ou só o procuras de vez em quando na hora da adversidade? Ou ainda te sentes uma ovelha desgarrada? Então presta atenção nestas 3 palavras finais. Em primeiro lugar, a partir do profeta Ezequiel e das palavras de Deus através do profeta, lembra-te que Deus, em seu amor, decidiu cuidar de ti. Essa é uma decisão do amor de Deus. Eu vou cuidar das minhas ovelhas. Ele decidiu cuidar de ti. Lembra-te também que tu és, de certa forma, um pastor, um cuidador, uma cuidadora sobre a vida de outros, sobre os quais Deus te estabeleceu. Mas lembra-te também de que Deus está atento ao nosso jeito de nos relacionarmos com as outras ovelhas. E que não sejamos aqueles que dão empurrões, espalhando ovelhas fracas ou desanimadas, mas abraçando-as. Segunda coisa, tu podes ter tudo neste mundo, podes ter do melhor neste mundo, mas se não tens Jesus como verdadeiro Deus e teu Salvador pessoal, ainda és uma ovelha desgarrada. Ele continua buscando os que estão desgarrados. E por fim, Jesus, o bom pastor, nos achou, nos encontrou, nos salvou, nos curou. Deixemos que Ele nos conduza. Amém.